Glória a Deus, boa noite, queridos, tudo certo com vocês? Então, começamos mais um painel, né? Estamos aí já com a corda toda para a gente começar esse projeto maravilhoso, né? E hoje eu estou aqui com a Luciana, né? Para a gente ter um bate-papo bem bacana, bem descontraído, aquele bate-papo que só a gente gosta, né? Então vamos lá, hoje o tema da nossa conversa, do nosso bate-papo é Liberta-se para viver, né, Lu? Hoje, agora, né, adentramos, né, já estamos em fevereiro de 2023, né? Olha quanta coisa, né, que a gente já passou e ainda, né, vamos passar na presença do Pai, né? Glória a Deus por isso, né? Paz, mano, que bom Paz, estar aqui, né? Que glória a bom Deus. estarmos juntos e conectados para mais um ano de 2023. Verdade. E esse ano promete, né? Já estamos, né, com as turbinas Esse ligadas, ano né? promete. Então, você se prepara, porque a graça é super abundante, É né? verdade. Então, mano, quando tu me falou desse tema, eu já fiquei apaixonada, porque como não falar De liberdade, de né? liberdade? A liberdade que nós temos hoje na graça. É incrível. A gente tem que compartilhar, Verdade. porque ela faz diferença, né? São boas notícias, né? São boas, vividas todos os dias. Vividas todos os dias, né? é verdade. A liberdade foi para a liberdade que Cristo Nos chamou. morreu na cruz para sermos libertos É e verdade. vivermos essa liberdade. Bem, isso mesmo. Quando a gente fala, né, Lu, de liberdade, né, as pessoas automaticamente já pensam lá no Velho Testamento, né, quando o povo saiu do Egito. Sim, ali foi uma história maravilhosa. Sim. Mas hoje existem ainda pessoas aprisionadas, mas não estão mais no Egito, Não. né? Elas vivem, vamos supor, elas vivem espiritualmente escravas, porque elas não conhecem a revelação da É verdade. exatamente assim. Essa virada de chave precisa acontecer para a gente usufruir dessa liberdade que Cristo conquistou para nós. Bem, isso aí. Não tem outra forma. Não tem outro método, né, a Não. não ser por ele, né? Somente por ele. É uma porta e é como a gente lê na palavra, que é uma porta estreita, né? Porque ela é só uma porta. É bem isso mesmo. Não é duas. É um acesso, é uma porta. E a partir do momento que tu entrou naquela porta, Bem não isso tem mesmo. mais retorno. É só a setinha de ida. Vem, você já é livre. É isso mesmo. Usufrua da tua liberdade. Está disponível para você. Bem, isso mesmo. E eu acho tão engraçado, né, Lu, que como tu falou ali, as pessoas ainda estão aprisionadas, né, no seu espiritual, e é justamente assim, porque pessoas estão vivendo pacatamente, né? Vivendo Aceitando essa vida. sobrevivendo. Eu Não acho que é o vivendo. melhor termo, sobrevivendo. Sobrevivendo, né? Achando que está Vivendo. vivendo as Exatamente. maravilhas que Cristo conquistou. Mas não, estão sobrevivendo dia após dia. Dia após dia, é verdade. E hoje no espiritual, assim, é o que manda. Né? Nossa vida hoje ela é no espírito. No espírito, né? Então, se no espírito tu estás aprisionado, se no espírito tá acorrentado, você vai só sobreviver. Exatamente. Né? Você vai viver hoje, amanhã, depois da manhã, ou aprisionado no passado, Bem, que isso daí vem mesmo. os sintomas de depressão. Isso, Ou você está aprisionado com o futuro, que nem aconteceu, porque o dia de amanhã pertence a Deus. bem isso mesmo. Vivendo crises e crises de ansiedade, que é o que a gente vive hoje. Uhum. Né? O Nesse contexto da humanidade hoje, se você conversar com os médicos, né, nessa área da saúde, o que está acontecendo? Uma depressão profunda ou crises de ansiedade É muito isso aí. fortes. São as consequências dessas algemas, Dessas algemas. dessa amarração, né? Exatamente. Porque as pessoas, quando a gente fala em escravidão, né, só se relatam ao tema. Lá atrás, o povo era preso no Egito e hoje a gente é livre, né? Aham. Mas as pessoas ainda ficam muito presas naquilo no humano, né? Sim. Não, a gente não é mais escravo. Beleza, a gente não é mais escravo. Nós, corpo físico, não somos mais escravos. Não. Temos a liberdade de ir e vir ainda, né? Então, mas o nosso espiritual, né, ele precisa estar totalmente liberto e livre em Cristo, Exatamente. né? E eu trouxe um versículo aqui que está lá em Gálatas, né, o capítulo 5. Se você quiser depois anotar aí para adentrar no nosso bate-papo junto aqui, diz assim, lá no versículo 1: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, né? Uau. Julgo, né? Jugo. Mas de escravidão. Mesmo. É o jugo. O que é o jugo, né? É aquele negócio que os bois colocavam, né? Aquela canga, não é? Isso, bem isso mesmo. Exatamente. É isso aí. Então, é aquele peso. Você está sempre peso. olhando para baixo, né? Com aquele fardo pesado. E onde que Cristo nos convida para olhar para Ele. É isso. E Ele diz assim, querida, já passou essa fase. Hoje eu já te libertei. Eu te dou uma nova vida. Você tem um espírito novo. Isso é o que difere muito nos dias de hoje, né? É verdade. Não está mais nada atrelado, né, no corpóreo, né? Não. No físico. Não. Essa é a chave, né? É a chave, exatamente, que poucos entendem. Isso. Claro, nós vivemos num mundo físico, nós, né, temos a nossa rotina diária, nós temos a nossa vida, né, a profissão, tudo. Sim. Ok, mas a nossa mentalidade, a nossa visão hoje, ela é focada para o reino. Exatamente. Para o reino espiritual. Né? E como é diferente quando a gente começa a viver, né, na sua integridade, né? Sem amarras, né? Sim. Sem amarras, sem julgamentos. Exato. Né? A gente começa a olhar Cristo com plenitude, né? Na sua essência realmente, né? Não mais sabendo que, poxa, somos livres, mas quando chega o problema, parece que tu está todo amarrado de novo, né? E hoje nós somos livres, que já vencemos, né? Livres para tudo. É verdade. Né? Não vou dizer que a gente não vai ter crises Exato. de altos e baixos, porque nós somos humanos. Exatamente. Há um Espírito que habita, o Espírito Santo que habita dentro de nós. Exatamente. É Ele que nos guia. Mas nós ainda temos o livre-arbítrio. Exato. Nós vamos passar por altos e baixos. Exato. Só que da palavra vem o nosso consolo. Bem isso mesmo. Da onde que vem a nossa libertação? Você vai olhar para quem? Você vai olhar para Cristo. Exato. Não para mim. Ai, como é que eu vou conseguir me libertar disso? Bem isso mesmo. Porque quando você olha para você vê o quê? Limitação. Você vê eu não sou capaz. Eu não vou conseguir. Parece que a linha de chegada nunca está próximo, né? Não, muito pelo contrário, é um abismo. É um abismo, bem isso mesmo. Aí você olha para Cristo e você entende o que Cristo conquistou por você, aí você começa a declarar, não, mas eu estou passando por esse momento, por essa fase, mas Cristo já me libertou. Eu sou livre. Verdade. É impressionante porque você vai declarando, mentalizando, renovando a palavra. Isso. Que o Espírito vai trazendo para a nossa mente. Bem isso mesmo. E aquilo vai te acalmando, vai te trazendo paz, tranquilidade. Você começa a respirar de novo, porque no momento da crise você está... E agora, né? E o melhor, respirando leve, né? É leve. Aquela leveza, né? E aí vem aquela palavra que diz, não, esse jugo não me pertence mais. É bem isso mesmo. Eu não preciso ficar focado nesse problema, nessa preocupação. Bem isso mesmo. Tem solução. Tem solução. Sabe? Por mais que eu não consiga enxergá-la. Eu não preciso voltar para aquela vida de escravidão. Eu tenho a quem recorrer. Bem isso mesmo. Isso é maravilhoso, né? É extraordinário. Isso é porque maravilhoso. Antes a gente ficava desesperado. Sufocado. Sim. Né? E hoje você para, reflete, vem a palavra vem sendo guiada pelo Espírito Santo e você se depara com aquela situação com outro olhar. Outro olhar, bem isso mesmo. O teu corpo, porque as reações que dão no nosso corpo, exemplo de doenças, elas são consequências de um emocional desequilibrado. Com certeza. Né? Tal. Mas o Espírito Santo, ele vem com essa palavra e ele traz esse regozijo, sabe? Bem isso mesmo. Automaticamente você vai sentindo paz, leveza, respira melhor. É isso aí. São experiências que só vai passar quando você realmente ter essa palavra revelada. Exatamente. Começa a viver, né? Exato. Começa a viver. Exato. Então, assim, eu acho muito incrível porque, como você disse ali, Lu, as pessoas hoje, elas pensam, né, que estão livres, né, que estão libertas, né, mas no final, né, estão ali ainda
presas, né? Então. E pensam que, né, nós estamos conversando aqui sobre liberdade, não, agora pode tudo, né? Ou, como você disse, né? Agora o dia ruim não vai chegar, né? Mas Cristo, bem isso mesmo, mas Cristo ele deixou bem claro, né? Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele veio para concretizar isso ali, né? Exatamente, porque ele sabia que a gente ia passar por isso. Bem isso mesmo. Eu acho muito bacana quando a gente começa a ter esse novo olhar, porque a gente começa a olhar Cristo na terra de duas formas. A primeira forma como Deus e a segunda forma como homem, porque ele veio em carne e osso. Ele precisou cumprir Ele isso precisou para saber cumprir. o que nós iríamos passar. Exatamente. É perfeito, né? É muito incrível. Foi uma estratégia, um amor tão extraordinário. Tão extraordinário. Inexplicável. Bem isso mesmo. Né? Nós humanamente não conseguiríamos explicar, mas é um amor real. Ele é real, ele existe. Exatamente. Está disponível para a gente. E ele é transformador. Isso. E saber que foi naquele exato momento de entrega, né, de que ele nos libertou. Foi ali. Né? Foi ali que ele quebrou as correntes. Né? As algemas. Foi tudo. E ali, a partir dali, começou-se a viver, né? Então, foi passando de geração em geração, né? Exato. Discípulos para os seus filhos, filhos e filhos, até chegar na nossa geração hoje, né? É verdade. Então, sabemos que somos libertos porque Ele nos libertou. Ele veio, cumpriu, passou. Então, dificuldades que muitas vezes nós passamos, né? É verdade. Então, muitas vezes. Eu acredito que todas, tá? Porque... Claro que cada um passa de uma forma diferente, mas o princípio ativo é o mesmo, vamos supor assim, né? Aquele que desencadeia a tristeza, aquele que desencadeia a angústia, ele tem um princípio ativo, né? E cada um vai ter uma reação diferente, mas o princípio é o mesmo. E Cristo sabia isso, ele viveu isso. Ele viveu isso, né? Bem isso mesmo. Na sua pele, Exatamente. Ele viveu isso. Então, por isso que ele tem autoridade para falar... Vocês vão passar, mas fiquem tranquilos. Eu venci. Eu sei o que você está passando. Então, na hora do vamos ver ali, estejam cientes que eu venci. Eu venci. E você, né? Então, nós também vamos vencer. Já vencemos. Já vencemos. Já vencemos. Né? Exatamente. Então, isso é incrível. Eu estava lendo Gálatas ali, né? E daí, ele fala, né? Para a gente não voltar para esse jugo, ou não cometer como não cometer esses pecados... Né? Entre aspas, né? Esses pecados. E existe sim uma fórmula. Só que ela só vai ser... como é que eu vou dizer? Ela só vai funcionar na prática. Exemplo. Eu estou lendo um livro que fala sobre propósito, né? E esse livro estava falando assim que... como que você não vai mais pecar? Como você não vai cometer os mesmos erros que você cometia, porque nós somos humanos? Exato. A única forma da gente viver essa palavra na essência, na prática, é somente através da revelação do amor de Cristo. Isso não tem outra fórmula. Não tem. Essa é a receita do bolo. Sim. O amor de Cristo foi revelado na sua vida, o pecado vai vir, o exemplo, ele vai bater na porta, toque, toque. Ó, eu quero aquilo de novo, né? Aí, quando você tem a revelação do amor, daquilo que Cristo já te libertou, você como é que seria a reação? Você é impulsionado a não fazer. A não cometer, porque aquele amor sobressai qualquer desejo carnal, qualquer situação, qualquer tristeza, qualquer angústia, qualquer. É isso mesmo. O amor de Cristo, ele sobressai a tudo. Tudo. Exatamente. Sabe? Então não tem desculpinha. Não tem desculpa. E apesar que Cristo, né, morreu por nós, não é nada sobre nós. Não. É sobre Ele. Né? Ele. É dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, por mais que na conversa celestial
foi para que, não, precisamos reconciliar novamente, né, o povo, A humanidade com o Criador. mas ele é o cara. E ele sempre vai ser o cara. Ele cumpriu Ele esse cumpriu propósito. esse Ele tinha um propósito. propósito. Tinha uma missãozinha. Uma missão. Exatamente. Uma missãozinha, É isso ali. né? E ele foi lá e fez com excelência. E disse, pai, eu cumpri. Tá aqui. A humanidade Tá aqui. tá aqui. Bem isso mesmo. Agora, quem vai revelar para essa humanidade? Quem é? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Hoje, quem revela, quem traz a revelação de Cristo e relembra aquilo que Cristo fez, foi o Espírito Santo. E não adianta, né? Não adianta Não. a gente pensar... Não é por em ser nós, aquilo que você livres. falou. Não adianta você pensar que é pro seu esforço, pelo seu Não, esforço. aí ferrou. Agora eu vou, vou ter liberdade pelo meu esforço. Não existe carta de alforria se não for assinado por ele. Não. É bem assim. Não existe. Não. Não tem outro modo a não ser por ele. Não. Né? Não. Não existe você querer ser liberto de alguma coisa ou você acha que você está preso, né? Porque o achismo acaba sendo uma das maiores correntes, né? Verdade. É por mim, né? É por mim. Eu acho ali. Não. Tem os dois achismos, né, Gui? Isso. Aquele, eu acho que eu já estou liberto, então Tá. pode vir. Meu, isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Ou eu acho que eu não estou liberto. Pronto, é outra cadeia. Exatamente. Você não declarar que você não está liberto, né? Você não abre a sua boca para dizer que você está liberto. E a outra que você se acha, tá aqui, né? Eu já superei isso aqui, pode vir de novo, porque eu tô... isso é muito perigoso. E acaba firmando, né, os pés na areia. Na areia. Exato. Na areia. Aí vem uma chuvinha, uma garoazinha. A pessoa vai afundando. Desliza. Porque é sutil, né? O Bem inimigo ele não vai te testar vindo com todo aquele desejo total. Não, ele vai pelas beiradinhas, e quando vê, você já está envolvido no pecado de novo e achando que estava dominando tudo. E você cai de uma forma pior. Pior ainda. Né? Porque não existe viver, não tem o viver separado de Cristo, né? Porque a vida sem Cristo existe uma vida frustrada. Isso. Né? Que nem que a gente falou, existe uma vida aprisionada. Exato. Existe, é real. É real. Existe uma sobrevivência. Né? Existe uma algema, existe eu acho, né? Exatamente. Não, mas com Cristo não. E eu penso, né, se você está sobrevivendo, né, pense só, né, uma forma mais destruidora que é sobreviver. Você só está sobrevivendo aquilo ali. Eu já vivi isso, tá? Experiência. Eu já vivi isso. Eu vivia frustrada, sufocada, aprisionada, doente, muito doente. Cheia de amarras. Muita dor no meu corpo físico. Mas eu não entendi o porquê. Né? E assim está a humanidade. Não está entendendo o porquê que está assim. E uma vez eu escutei, mas é porque você está sobrevivendo. E recebendo palavra, sabe? Aí tu pensa assim, poxa, mas o que eu tenho que fazer? Eu me perguntava, eu tenho que jejuar mais? Sim. Eu tenho que jejuar mais? Que tu acaba se questionando, né? Sim, porque o que eu estou fazendo não está sendo suficiente. Não está surtindo efeito. É aquele remédio que você toma, que tem o placebo e tem o original. Sim. Entende? Então, você está tomando placebo toda hora, porque não está adiantando. Eu estou tomando, mas não está fazendo efeito. É isso mesmo. E foi até o dia que eu, dentro da igreja, não conhecia Jesus. É bem isso mesmo. Anos de igreja, anos frequentando a igreja assiduamente. Aí, porque as escamas estavam ali ainda. Estavam ali ainda. Eu não tive contato com essa revelação do amor. Não que o amor não era pregado, entende? Sim. Mas eu não conseguia. Porque eu estava vivendo o meu mundo, vivendo meus mimimis, as minhas preocupações, os meus sofrimentos, as minhas angústias. Aquilo era maior do que Cristo. Era maior do que a palavra que eu recebia na igreja. Então foram anos ouvindo falar de Cristo,
e não vivendo esse amor, e não entendendo a revelação desse amor. Eu tinha gotas de experiência Sim, com ele. Hoje é um rio que transborda. exatamente. Mas naquela época eram experiências que eu tinha com o amor de Cristo. Bem isso mesmo. E daí eu vivia sobrevivendo. Sofrendo. Era um sofrimento que não tinha fim. Não tinha fim, exatamente. Eu dizia assim, cara, quando é que vai acabar isso? Não aguento mais. Senhor, tu tá me vendo? Eu falava assim, tu tá vendo isso que tá acontecendo? Sabe? É bem isso E mesmo. daí quando vem a revelação do amor, você diz, meu Deus, né? Aonde que muitos anos eu só sobrevivi. E hoje eu vivo a abundância do amor. Bem isso mesmo. Hoje Isso eu é uma olho para as experiência linda, Lu. pessoas. Linda experiência. Eu olho para as pessoas com o olhar de Cristo, não com o meu olhar. Porque se eu olhar com o meu olhar, eu vou julgar. Exato. Porque eu sou isso, humana. é por isso que não é nada sobre nós. Exatamente. Porque se fosse sobre nós, a gente iria continuar confiando em nós, na nossa força. Na nossa força, exatamente. E como tu disse, é uma frustração. É frustrante, frustrante, sufocante. Sufocante. É entediante, é uma vida sem graça. Exato. É uma vida sem alegria, é uma vida rotineira. Exatamente. Aí você se torna andarilho, né? Isso. Um andarilho por aí. Viver por viver. Exatamente. Sabe? Sem alegria, sem ânimo, sem esperança, sem objetivo, sem propósito. Você tem a rotina de levantar, levar as crianças para a escola, volta para casa, faz almoço, volta, dorme e assim vai. Bem isso mesmo. E era só isso? Hoje não. Hoje é diferente. Você acorda, opa, Deus tem algo para mim hoje. O Pai reservou algo muito especial para mim hoje. E você acorda já declarando aquilo sobre a tua vida. Exatamente. Não, vai ser assim porque eu tô nele. Hoje eu vou viver uma experiência diferente. Isso. Ou eu estou disponível para o reino, né? Bem O que isso mesmo. Deus quer adicionar na vida de outra pessoa através da minha? Porque Ele habita dentro de mim. Exato. Então, tem circunstâncias que o Senhor vai trazer para as nossas vidas que Ele quer, aquele conteúdo que a gente já recebeu, Ele quer que a gente que a gente entregue isso. Porque nós somos também os reveladores dessa graça aqui. Com certeza. Porque Ele habita dentro de nós. Então, qual é a experiência de hoje, Pai? Bem isso mesmo. Né? Não vou dizer que tem dias que é punk, né? Que tu diz, Sim. nossa, Pai, hoje o Senhor gostou, né? Foi meio pesadinho, mas mesmo assim o teu amor é super abundante. É que ainda a tua expectativa ainda está nele, É né? nele. Então a esperança ainda está nele. É Então nele. Tudo é nele. tu passa aquele dia, né? Tu sabe que amanhã vai ser outro. melhor, amanhã é outro, né? Aquele já passou. Vira a página. Exato. Vira a Tu página. não fica resumindo naquilo ali. Os né? discípulos, eles não tinham todo dia a mesma coisa. Exatamente. Quantas curas eram realizadas no dia seguinte? Eles não sabiam, mas eles eram um canal de bênção, um canal de cura. Por que tem um livro? Perfeito. Por quê? Porque todo dia era um dia de viver Coisas a vida novas. nova. Vida nova de Cristo. Exato. O que Cristo conquistou por mim? Vamos viver. Todo dia era um enfermo que era curado, um paralítico, a vista voltava a enxergar. Não era sempre a mesma coisa. Bem isso mesmo. É maravilhoso, né? É tremendo. incrível, né? E outro ponto, assim, que é muito interessante nessa questão de liberdade, né? É que Cristo, ele deu a liberdade e em nenhum momento ele te priva dos teus sonhos. Porque o que acontece antes na lei, né? Nós não poderíamos viver o nosso sonho. Não. O seu sonho sempre era barrado porque você não fazia o suficiente, e por não fazer o suficiente, você teria que viver uma vida pacata, uma vida amarrada, uma vida medíocre. Julgo, né? Exato. Tu tinha que olhar para a lei e viver aquilo ali que estava escrito ali. Eram Exatamente. 613 mandamentos. Tu pensa na frustração, porque se você não cumpria um... E era frustrante, né? Porque tu não conseguia nem cumprir 3, 4, quem dirá 613, né? Então, né? Tu já pensou? Nós não vivemos naquela época, mas
Por isso que Cristo fala assim: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Ele estava falando realmente sobre essa questão da lei. Vinde a mim. Eu venci a lei. Eu vou vencer a lei por vocês, no caso, né? Ele não tinha, mas ele estava falando para essas pessoas: vinde a mim, Exatamente. vinde a mim. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Por quê? Porque eu vou vencer para vocês essa lei. Exatamente. Eu vou vencer, mas vem do jeito que você está. É isso aí. Não, e o mais incrível, né, que vem do jeito que você tá e venha com os teus sonhos, né? Continue acreditando naquilo que você almeja. Exato. Né? Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, Cristo, ele não coloca o teu sonho debaixo do tapete. Ele potencializa o teu sonho. Exatamente. Ele te impulsiona a viver aquilo ali, sabe? Então, as pessoas pensam: eu não vou viver essa vida com Cristo porque é uma vida muito pesada, né? A gente tem que estar lá enfiado na igreja, a gente tem que orar 4 terços. Ai, meu Deus do céu. E tem que viver ajoelhado o tempo todo. Ai, que e fatigante. não vou poder viver a minha vida, os meus sonhos. E é totalmente ao contrário, né? É um prazer estar aqui. É um prazer estar em comunhão com as pessoas. É maravilhoso porque o amor de Cristo, ele se manifesta em cada vida diferente. E isso é regozijante. É isso então, aí. Você vai escutando o testemunho de um, testemunho de outro, e aquilo vai te vivificando cada vez mais. Isso aí. Isso aí. E estar com as pessoas é maravilhoso também. Porque era assim que Cristo gostava de ficar, no meio das pessoas. É bem isso mesmo. Né? Porque é para nós que ele veio, né? É isso aí. É só para isso que ele veio, é pela humanidade. Bem isso mesmo. Né? E os nossos sonhos, eles são acrescentados, na verdade. Bem isso mesmo. Eles são acrescentados, porque agora eles são vinculados ao reino. Isso mesmo. Então não é mais nossos sonhos, são o meu sonho, são os nossos sonhos. Isso. Os meus e o do Pai. Exato. Há uma conexão, né? Há uma ligação direta. Agora, que aonde você botar a planta dos seus pés, ali vai estar bem. Ali está alinhado com o Pai. Exato. Essa é a diferença. Bem Né? isso mesmo. Isso é extraordinário. Isso não é sobreviver, isso é vida em abundância. Isso é viver. Isso é viver. Exatamente. Essa é a essência de Cristo. Bem isso mesmo. Né? Ele que traz a vida, ele que traz a verdade. É isso aí. Ele é o verdadeiro, único amor. A gente acha que o amor humano, o amor humano é extraordinário. Mentira. O amor humano deixa lá, ó. Bem isso mesmo. Lá na raspa do tacho. Daquilo que é o amor dele, né? Da real, do que realmente é o amor, né? Exatamente. Da essência do amor. É incrível, né? A gente poderia ficar aqui falando horas e horas sobre liberdade, porque liberdade é vida, né? É viver, né? Então, eu espero vida que na você... prática. Exato. Vida tem que praticar, né? É. A vida, já diz, né? É para ser vivida, né? E não para sobreviver a ela. Exato. Né? Porque na palma das mãos deles está a vida e toda a autoridade, né? Exato. Então, espero que você de casa tenha, né, entrado juntamente com a gente nesse tema maravilhoso que Pegou né, a essência da palavra. Que é, né, procurar viver e não sobreviver, Isso. né? Então, toda vez que aquele dia punk chegar, toda vez que vir aquele pensamento de sobrevivência, pense que você é livre e que você precisa começar a viver a partir de hoje. Amém. Lu, obrigado pela tua presença, obrigado você aí de casa por estar conosco, nos acompanhando e vivendo toda essa história, toda essa, essa coisa grandiosa que é a palavra de Deus. Amém. Então, fique ligado até o próximo painel, que Deus te abençoe e uma excelente final de terça-feira. Até mais. Tchau.